Beleza, por último aqui eu queria falar sobre uns detalhes, né? Por exemplo, sobre onde vocês pegam informações, né? A maioria já sabe, né? Tem uma Rapid aqui que tem tudo. Aí você pode, né, na terceira edição aqui do Qteam. E aqui vai ter a regra que eu não expliquei, porque são muitas, mas para cada um dos arms, né? Então você escolhe aqui qual é o seu Qteam e vai ter todos os dados sobre ele. Aí eu peguei aqui, por exemplo, o Angels of Death, que é dos Space Marines. E aí o que a gente tem sobre eles? A gente tem, primeiro, aqui ó, a primeira coisa que tem aqui é o arquétipo. Por exemplo, o Angels of Death, ele é Seek and Destroy e Security. Então quando você for escolher as Tech Ops, você tem que escolher ou do tipo Seek and Destroy ou do tipo Security. Então tem 3 de cada um, você vai escolher uma desses dois arquétipos. E para montar seu time, beleza? Aqui tem as opções para você montar. Então aqui ó, vai aparecer ó, 1 Angel of Death dessa lista e 5 dessa outra lista. Então aqui de capitão, né, eu posso escolher um sargento, assalto intercessor, com essas configurações de arma. Eu posso escolher só um sargento intercessor ou um capitão Space Marine, que geralmente é o que a galera usa, é esse capitão aqui. E dos Angels of Death eu tenho que escolher 5, né? Eu tenho aqui basicamente 6 opções e eu escolho 5 delas. Eu posso repetir elas, inclusive. Eu só tenho que, quer dizer, tem que ser um de cada tipo, na verdade. A menos que seja o Warrior. O Warrior eu posso repetir, mas os outros eu posso ter só um de cada tipo. Então eu posso ter um Granada, um Assalto Intercessor Grenadier, posso ter um Assalto Intercessor Warrior. Aí Eliminator ou Heavy Intercessor eu tenho que escolher um dos dois. Aqui tá no asterisco, né, explicando. Aí um Gunner e o Warrior. O Warrior é o único dessa lista que eu posso repetir caso não queira algum dos outros. Mas o padrão é usar um Granada, um Warrior, um desses dois, né? Os dois têm seus usos. E um Gunner e um Warrior. É o padrão mesmo de utilização. Aí aqui eu tenho as regras da facção. Os Space Marines, eles têm as Chapters Tactics e as TARTs. O que é a Chapters Tactics? Eu explicando aqui sobre os Angels of Death. Você pode escolher 2 táticas, uma primária e uma secundária, que você vai usar pelo resto do jogo. Então elas vão funcionar para todos os seus operativos. E a lista aqui são 8. Então, exemplos aqui, o Aggressive. Se eu usar Aggressive, as armas melee dos meus operativos vão ter o Ranging. O Range quer dizer que eu posso pegar um sucesso normal como crítico. Posso pegar... Quando eu for reter críticos, eu posso pegar um sucesso normal como crítico. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. O Resoluto, eu ignoro mudanças no meus AP de status, né, que outros oponentes possam dar. Pegar um outro exemplo aqui, o Siege Especialista, as armas range tem Saturate, quer dizer que o oponente não pode usar reter dados com cover, né? Então basicamente é um ignore cover. E tem vários outros aqui, eu tenho que escolher 2. E de Astartes, basicamente é a regra que eu posso atirar 2 vezes ou lutar 2 vezes, quando eu posso repetir a ação de atirar ou a ação de lutar. Mas quando eu atirar, eu tenho que usar uma vez uma Bolt Weapon num dos tiros, né? Então não posso atirar 2 vezes com outra arma. Se eu estiver usando uma Bolt Sniper Rifle ou uma Heavy Bolter, aí a segunda vez que eu atirar eu tenho que gastar AP, senão as duas são de graça. Quer dizer, uma é de graça, né? Se eu estiver usando uma Bolt. Basicamente é isso. E outra coisa interessante é que eu posso contra-atacar mesmo que eu esteja em conceal. Então, tanto em engage como em conceal eu posso contra-atacar com eles. E aí a gente tem os Strategy Ploys, que é os estratagemas para a fase de estratégia, e tem os Firefight Ploys, que são os estratagemas para a fase de Firefight. Então aqui dos ploys, um exemplo aqui é, por exemplo, deixa eu ver um que eu vi interessante aqui. O primeiro aqui, o Combate Doctrine, né? Eu seleciono uma dessas doutrinas quando eu tiver... Quando um dos meus operativos estiver nessas condições, né?
E aí a arma dele ganha balance. De balance, basicamente, que eu posso rerolar um dos ataques. Um dos ataques das armas. Então, se eu tiver na doutrina Devastator, se meu operativo estiver atirando a mais de 6, a arma dele tem balanced. Se eu tiver na tática, se ele atirar até 6, tem balanced. E se eu tiver na assault, toda vez que eu estiver lutando ou retaliando, minha arma vai ter balanced. Basicamente é isso. Por um CP, né? Eu consigo isso. Para o meu operativo que eu selecionei. E o Firefight é na hora na Firefight, né? Na fase de Firefight. Eu posso usar um desses estratagemas aqui. Um exemplo aqui é esse Wraith of Vengeance. Na Firefight, quando um operativo meu contra-atacar, ele pode fazer uma outra ação gastando um AP. Né? Uma adicional ação de graça, né, nesse contra-ataque. Mas as duas ações têm que ser diferentes. Então ele é bom para contra-ataque. Contra-ataque é quando, como eu já expliquei, né, quando eu não tenho mais nenhum operativo disponível para ativar, mas meu oponente ainda tem outros. Então eu posso contra-atacar. Mas geralmente no contra-ataque você pode só fazer uma ação livre. Aqui você consegue fazer duas. Equipamentos, eu tenho os equipamentos que eu posso trazer, né, que são dos Space Marines. Um legal aqui é o Auspex, que quando eu atirar com um operativo meu no alvo válido, para todos os meus aliados que estiverem a 8 dele, aquele inimigo ele perde o Obscurecido. Então basicamente ele tira o Obscured de um alvo. E aí eu tenho os datacards aqui dos operativos, né? Por exemplo, o capitão, tem aqui os perfis de arma dele, os dados aqui que eu já expliquei antes. Aí ele tem as habilidadezinhas, né? Por exemplo, eu posso usar na Firefight todo turno um estratagema por 0 CP. Uma vez no jogo eu posso ignorar um dano que eu sofrer. E tem as habilidades de cada um. Então eu recomendo vocês olharem aí para o seu arme as habilidades que vocês têm disponíveis. Outra coisa importante aqui tem as regras básicas, basicamente o que eu expliquei, mas vocês podem tirar dúvidas aqui. Aí tem o apêndice, que está aqui em apêndice. E aqui tem uma coisa importante que eu coloquei ele, porque é aquelas regrinhas das armas, né? Que é aquelas palavras-chave que são habilidades que as armas podem ter. Vocês podem tirar a dúvida aqui, o que elas fazem. Também os equipamentos universais, se vocês quiserem usar, então tem a explicação de cada um deles aqui, como utiliza, granadas, barricadas, munição e tal. Uma coisa que vocês vão precisar nos jogos, que eu não achei fácil, assim, tipo porque no Rapid a gente conseguia, para o 40k, usar as missões daqui, né, tinha um geradorzinho de missão. Pro que eu tinha eu não achei. E aí eu tenho esses arquivos aqui que vai ter as cartinhas. Eu já até baixei aqui, ó, que são as cartinhas do Approved Ops. Isso aqui é bem difícil de achar. E aí aqui ele tem a regrazinha, né, do Approved Ops, né, que são as 3 missões que a gente pode fazer ponto. E tem todas as cartinhas, tanto das principais, né, que é a Crit Op, as secundárias, que é a Attack Op, e as Scout aqui, né, que a gente usa também. Aí eu vou mandar lá no grupo. Eu vou disponibilizar para vocês isso aqui. E outra coisa importante tem esse tópico aqui do Red, que ele tem também todas as regras, tem certinho aqui se vocês quiserem imprimir os cardzinhos, ó. O cara aqui ele fez um negócio extraordinário para todos os Kill Team. Eu vou mandar isso aqui para vocês também, talvez vocês precisem. Mas o mais importante é ter essas cartas aqui, porque vocês vão precisar jogar as missões, né? E colocar as coisas ocultas e tal. Vocês podem anotar também, mas eu vou mandar isso aí, vou disponibilizar para vocês. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem lá no grupo, que aí eu posso fazer mais um vídeo explicando, tirando as dúvidas que vocês tiveram. Beleza? Valeu!